A paz do Senhor Jesus Cristo. Novamente agradecer àqueles que se inscreveram no canal e dar boas-vindas a você que começou recentemente. Lembrar que você está agora debaixo da cobertura espiritual deste ministério, orando diariamente por você, como tenho prometido. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Quando você clica nesse link, você nos ajuda a pregar o Evangelho do Senhor. Quando eu disse aquele joinha que tem lá embaixo da tela, mas cuidado, tem aquele que está para cima. Se você clicar naquele que está para baixo, você está dizendo que não gostou do conteúdo. Isso, ao invés de ajudar, atrapalha. Tá? Então, eu agradeço. Lógico que você não gostou, tem todo o direito de clicar. Mas, se você quer ajudar, preste atenção nisso. Eu agradeço a todos vocês. Agora vamos ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim, ó: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Um momento de oração para ministrar a palavra de Deus debaixo da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, suplicamos a ajuda do Espírito Santo, acreditando que as promessas do Senhor dizem respeito a este ato e que a vinda do Espírito Santo, que já é fato, tenha nesta ministração a liberdade, a ação do Espírito Santo seja livre, tanto para mim que estou ministrando a palavra, quanto para aquele que ouve a palavra do Senhor, porque o sobrenatural depende de Ti. Esta é a nossa oração, é a nossa busca em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Falar a respeito de fé, o tema principal é fé, o assunto é fé. Agora, existe um título que é Depois da Tempestade. Este é o título da ministração, Depois da Tempestade. E de uma forma introdutória, eu poderia logo fazer uma pergunta, né? Depois da tempestade, o que vem? O que acontece depois da tempestade, ou do vendaval, aqui nesse caso, ou uma tempestade no meio do mar? O que é que vem? Alguém poderia responder prontamente: pastor, o que é isso? Qualquer um sabe o que vem depois de um vendaval. Se for um vendaval, vem os destroços, né? Vem pedaços de coisa para todo lado, vem a ruína. Depois da tempestade é isso que acontece, né? Eu digo a você que a resposta melhor para esta pergunta que fiz de forma introdutória é: depende. Depende do quê? O que vai acontecer depois da tempestade depende, por exemplo, em uma primeira análise, um primeiro momento, do antecedente. Porque o antecedente pode estar sendo um fato gerador do consequente. Que negócio é esse? Que doideira é essa? Eu explico. A tempestade ou o vendaval pode estar ocorrendo por um antecedente. Pode ser consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, o que vem depois dessa tempestade não é o mesmo que nós vamos ministrar depois.
Não é o fruto, não é o objeto da ministração dessa noite. Se a tempestade é consequência de alguma coisa antecedente, quer um exemplo? O caso de Jonas. Jonas tem também uma tempestade no meio do mar, mas o que antecede esta tempestade é a fuga do profeta. O profeta está fugindo de Deus, ele está abandonando a sua missão. Deus deu uma ordem e ele decide que não vai cumprir esta ordem. No caso, em tela, esse texto que nós lemos é diferente. O que antecede essa tempestade é um ato de obediência. Os discípulos obedeceram a uma ordem direta do mestre. Então, se o antecedente gera um consequente, a coisa mais honesta que você faz, ou que eu faço, se sou eu o responsável por essa consequência, é fazer o que Jonas fez e o que Davi também fez, né? Jonas disse assim: me lança no mar, joga-me no mar, porque se vocês me jogarem no mar, então a tempestade vai parar. O que estou dizendo com isso? Que loucura é essa? É isto mesmo, é isso que eu estou dizendo. Se a tempestade na qual estamos envolvidos é uma tempestade que nós somos culpados por isso, fomos nós quem geramos esta consequência, a coisa mais honesta que como cristãos, como discípulos do Senhor, nós fazemos, como profeta de Deus, como pregador do Evangelho nós fazemos, é ter misericórdia dos outros e pedir a Deus que a culpa venha sobre nós apenas. Foi o que Jonas fez. Jonas disse: essa tempestade veio por minha causa, então se eu for sacrificado, pode ter certeza que vai acabar a tempestade. Foi o que aconteceu. Eles não quiseram, lutaram, mas jogaram comida fora, uma série de coisas. Quando jogaram o profeta na água, a tempestade parou na hora. E Davi fez a mesma coisa. Quando vem maldição sobre Jerusalém, o anjo do Senhor vem para destruir Jerusalém. Quando acontece aquela praga, aquele problema, aquela consequência do pecado de Davi, ele ora a Deus. Ele se lança no mar também. Ele diz: Senhor, fui eu que pequei, o culpado sou eu, a culpa é minha. Então Deus tem misericórdia. Deus vai poupar tanto o profeta, tanto o discípulo, quanto as pessoas que estão sendo envolvidas em uma tempestade na qual não tomam parte nos antecedentes. Então, eu não estou pregando aqui para pessoas que eu não estou falando de uma tempestade como consequência, tá? Mas se você estiver no meio de uma tempestade, aliás, o Brasil inteiro está, mais do que em outros lugares, o mundo está vivendo um grande caos, uma grande tempestade, e eu acredito que uma das perguntas mais adequadas a se fazer é: qual é a culpa que eu tenho nisso? Se eu tenho culpa nisto, se eu estou fugindo da presença de Deus, se eu estou tendo a consciência pesada pelos pecados, se eu estou sendo alguém que desobedece o Senhor, o meio da tempestade, durante o vendaval, é um momento adequado para você fazer um concerto com Deus e dizer assim: Senhor Deus, perdoa as minhas transgressões. Senhor Deus, eu sou culpado disso que está acontecendo. Confessar as culpas é uma coisa muito boa a se fazer no meio de uma tempestade, porque você está reconhecendo o antecedente. Tá? E uma outra coisa, antecedente, o que antecede aqui? A obediência dos discípulos. Jesus diz assim: entra no barco e vai, passa para outra banda. Eles não queriam fazer isto, mas Jesus mandou e eles obedeceram ao mestre. Então, como você estava quando essa tempestade começou? Essa tempestade começou em um ato de obediência. Você estava seguindo Jesus? Você era um discípulo de Jesus? Você estava fazendo a vontade de Deus quando a tempestade começou? E eu estou falando dessa tempestade atual do mundo e do Brasil? Ou a tempestade individual e particular que você está vivendo enquanto estou pregando? Você começou bem, mas no meio da caminhada percebeu que veio uma tempestade? Como é que você estava? Se você não estava em um ato de obediência, peça ao Senhor que use de misericórdia e poupe pelo menos aqueles que estão ao seu redor, e que você confessa diante de Deus que está em um ato de culpa. E se você também, em um momento antecedente a essa tempestade,
não estava seguindo ao Senhor Jesus, e agora eu estou falando da tempestade geral, de repente, ou da individual, do mesmo modo, você não estava seguindo, você não estava obedecendo, você não estava servindo a Deus. Este também é um momento muito bom para um ato de contrição e de entrega ao Senhor. Diante de Deus, nesse momento de isolamento social, você na sua casa, no seu quarto, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, quando tudo isso começou, eu não estava te obedecendo, eu não estava te servindo, mas agora quero entregar a minha vida para o único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário em meu lugar e que não há necessidade de se pagar por mais nenhum pecado, porque todo o pecado da humanidade já foi pago lá na cruz do Calvário. Então aí podemos dar sequência à ministração desta palavra, o que é que vem depois da tempestade. Então, entendemos aqui que esses discípulos estavam em um ato de obediência à ordem de Jesus, estavam seguindo a Jesus. E como discípulos que seguem, certamente vão experimentar um socorro no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade. E posso garantir a você que se a tempestade veio em um momento que foi subsequente a uma ordem, se você estava seguindo a Jesus, se no seu antecedente você estava bem com Deus, você era um discípulo do Senhor, pode ter a tranquilidade e a segurança de, assim como Jesus, neste momento, não deixou os seus discípulos sozinhos. Ele veio encontrar os seus discípulos, ele veio andando sobre as águas, no meio da tempestade, se apresentar como a solução para aquele momento. E isto, Jesus também deu a garantia, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste momento que eu estou pregando a palavra de Deus, talvez o vendaval, a tempestade, não te deixe ver, ou até mesmo algum sinal do próprio Jesus, de que Ele está com você, te pareça fantasmagórico, te pareça assustador. Será que é? Então, Jesus vem andando sobre as águas, é um milagre, é o sobrenatural. Disse que o tema principal falaria a respeito de fé. Esses discípulos estão matriculados em uma escola, a escola da fé. E se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza absoluta que você também está matriculado nesta escola. Acreditar em milagres, acreditar no sobrenatural é também uma consequência de entregar a vida para Jesus. É algo que acontece na vida de todo verdadeiro discípulo, porque não existe novo nascimento que não seja gerado por um milagre. Só Deus pode gerar o novo nascimento. Se você está seguindo a Jesus, porque um milagre aconteceu na sua vida. Se você está andando com Deus, é porque o Espírito Santo revelou as verdades profundas da cruz do Calvário, você entendeu que Jesus morreu em seu lugar, e a partir daí, você então faz parte desses alunos, desses discípulos que estão matriculados na escola da fé. A Bíblia, no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele existe e mais, Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você é um desses? Então, acredite que Deus existe. Acredite que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. É necessário ter fé, é necessário acreditar. Então a fé é algo necessário. Jesus já havia realizado vários milagres em presença daqueles discípulos. Se você voltar à Bíblia no capítulo 8 do mesmo Evangelho de Mateus, vai encontrar que Jesus acalmara a tempestade, lá no versículo, do versículo 23 ao versículo 27,
Uma tempestade semelhante a esta já tinha acontecido. E Jesus já tinha mostrado para aqueles discípulos que ele era Senhor do vento, Senhor da tempestade, Senhor de todas as situações. Que a tempestade não teria condições de assustar o grande Senhor, de trazer uma surpresa, surpreender o grande mestre. Ele tem controle sobre toda a situação, como ele tem controle sobre a situação da sua vida enquanto ministro para você. Ele está no controle da situação. Então Jesus já tinha feito muitos milagres na vida diante desses homens. Jesus já tinha ressuscitado mortos, Jesus já tinha curado pessoas cegas, Jesus já tinha libertado pessoas possessas, como no caso dessa primeira tempestade aqui. O que vem depois daquela tempestade é a libertação do gadareno, daquela tempestade de 8, versículo 23 ao versículo 27. A libertação de um homem que fez com que muitas pessoas daquela região se convertessem futuramente. Você vai encontrar isso estudando a Bíblia Sagrada. Apesar de mandar Jesus embora, aquele homem que ficou liberto pregou naquela circunvizinhança, em Decápolis, as 10 cidades daquela região, e muita gente acreditou em Jesus pela pregação daquele homem. Então, Jesus, naquela escola de milagres, já mostrara o seu poder. Aliás, um pouquinho antes dessa tempestade, horas antes, ele, através disso, com apenas 5 pães e com 2 peixes, saciara a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma multidão muito grande, e Jesus já estava chamando esses discípulos para esta compreensão. Ele já havia enviado os seus discípulos para fazer milagres em seu nome. Já tinha feito várias promessas aos seus discípulos, e eles já haviam experimentado através da companhia do Mestre e da delegação de Jesus, esta capacidade pelo poder, capacitação, vamos dizer assim, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, de fazer milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que existem muitos símbolos, muitas justificativas, muitas explicações, muitos comentários para a razão de sobrar, naquela ocasião, 12 cestos cheios. Mas uma das razões, eu diria a você, que é exatamente o fato de 12 homens estarem matriculados nessa escola. Então, aquela multiplicação de pães não foi algo que aconteceu sem a participação dos discípulos. Cada um daqueles discípulos vai recolher os pedaços que sobraram, 1 cesto para cada discípulo. Significa que ser discípulo de Jesus é tomar parte nos seus milagres, é fazer parte desses milagres. E se você é discípulo de Jesus, existe inclusive uma informação lá no final, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, ele vai falar a respeito disto. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele vai dizer, e estes sinais acompanharão aqueles que crerem, seguirão as pessoas que acreditam. Então, todo aquele que acredita de fato em Jesus é um potencial discípulo, é um potencial operador de milagres no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele acredita em milagres. Todo verdadeiro cristão, se não acreditar em milagres, não tem como acreditar que é cristão, inclusive, porque o novo nascimento é um milagre. Seguir a Jesus é um milagre. E mesmo que algumas teorias digam que o tempo dos milagres acabou, não existe nenhuma prova na Bíblia Sagrada de que Deus não esteja interessado em fazer milagres nos dias de hoje. Já vi o Senhor operar muitos milagres diante dos meus olhos, já vi o Senhor fazer milagres através da imposição das minhas mãos, muitos milagres aconteceram, são muitos testemunhos contados aqui neste templo, neste corredor onde está essa câmara. Eu agradeço a participação da minha esposa, ela que faz a gravação, que prepara tudo aqui,
E ela também é testemunha de quantas vezes o Senhor, em resposta à oração, levantou gente da cama, da cadeira de roda, fez com que pessoas desenganadas pela medicina, eu já citei aqui algumas pessoas, alguém que o médico chegou a falar assim, a gente perdeu ele, mas voltou. Então Deus faz milagres. Esses discípulos tinham experimentado isto. Eles estavam matriculados nesta escola e eles tinham experimentado milagre. Eles estão agora no meio de uma tempestade. E aí eu encontro aqui no versículo 28, quando Jesus se apresenta e os discípulos gritam pensando que é um fantasma no meio daquela dificuldade. Jesus diz: sou eu, tenham calma, sou eu. Pedro, no versículo 28, vai dizer assim, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Então a primeira coisa que ele vai dizer é se é o Senhor. É o Senhor mesmo. A dúvida, este pensamento. Como vou descobrir de fato? Então ele vai entender. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Qual é esse feeling de Pedro? Deixa eu usar uma linguagem até meio vulgar. Qual foi a grande sacada de Pedro aqui? O que foi que Pedro viu que nenhum outro discípulo viu? Existiam 12 homens dentro daquele barco. Estavam todos assustados e todos amedrontados. A tempestade vem na vida de todos. Mas Pedro está vendo algo que outros homens não estão conseguindo ver. O que é que ele está vendo? Ele está vendo algo que lhe é familiar em relação a Jesus. O que ele está entendendo no meio dessa tempestade? Ele está entendendo assim: eu conheço o meu mestre. O meu mestre me matriculou na escola de milagres. Ele me usou para distribuir os pães. Ele me usou no milagre dos pães. Ele me usou me enviando para curar pessoas. Eu já orei por pessoas doentes que foram curadas. Ele me usou para libertar pessoas, para expulsar demônios. Ele tem um relacionamento comigo que só ele sabe. Se é ele que está andando em cima da água, se é o Senhor, mestre, então eu entendo que esta é uma oportunidade que o Senhor está me dando de experimentar um milagre semelhante a este. O Senhor está interessado que eu tome parte na operação de milagres. Eu sei que isto, no tempo que nós estamos vivendo, um tempo que a Bíblia diz que a fé seria decadente, falar a respeito de fé não atrai muito, eu sei. Mas pode não atrair você, mas o coração de Deus é um coração de milagres, é um coração que se agrada, se alegra quando consegue ver um ato de fé, quando consegue diagnosticar uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, não de se aparecer diante dos outros, mas de entender que esta é uma oportunidade que no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval, se Jesus, se é Ele que está em cima da água, e se Ele me matriculou para esta escola, então Ele está interessado que eu também participe desse tipo de milagres. Lá no capítulo 14 de João, no versículo 12, Jesus vai dizer aos seus discípulos: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E ele vai falar algo assustador: outras maiores do que estas farão, porque eu vou para o meu Pai. Ele está exatamente agora em uma posição de destaque, à direita do Pai, pronto a interceder por mim, a interceder por você. E existe um equívoco na interpretação de obras maiores. Tem gente que pensa assim: obras maiores do que as de Jesus. Ele não disse isto. Ele disse obras maiores do que estas. Obras maiores do que as que vocês estão vendo agora. O que significa dizer que o operador de milagres não mudou, não sou eu. É o próprio Jesus quem vai continuar. Ele está dizendo o seguinte: eu estou fazendo essas obras agora que eu estou aqui na terra. Quando eu estiver à direita do meu Pai,
obras muito maiores do que estas serão feitas. E alguém diz assim: isso é utopia. Se parece utopia para o século XXI, que tem uma fé decadente, não pareceu utopia para aqueles discípulos. Para esse discípulo que pegou, então, deixa eu usar o vulgar de novo, teve essa sacada de entender que era o momento de tomar parte nesse milagre. E apesar de muita gente falar de ele ter afundado na água, todo mundo critica que o Pedro afundou, mas também nenhum outro discípulo, nunca mais alguém foi registrado, está registrado na Bíblia, nenhum outro livro confiável de que alguém tenha andado em cima das águas como Pedro. Ninguém mais andou em cima das águas além do mestre, só Pedro experimentou esse tipo de milagre, porque só ele ousou a crer que no meio dessa tempestade era uma oportunidade. Então a fé, o que vem depois da tempestade, não depende só do antecedente, depende também do momento que se vive essa tempestade. Como eu estou acreditando no meio dessa tempestade? O que é que eu estou acreditando? Agora eu acredito que o que vai sobrar é só destroços mesmo. Agora eu acredito que eu não saio dessa mais, não tem mais jeito, não tem saída para mim, é o fim, agora acabou. Se é assim que você acredita, alguma coisa não está bem com a sua fé. É necessário que entenda que o momento de tempestade, o momento de crise, o momento de dificuldade é momento de exercício de fé. É momento de lembrar que, como discípulo de Jesus, você está matriculado na escola da fé. E porque eu disse que se parece utopia para o século XXI, não pareceu utopia para aqueles homens, porque se você abre a Bíblia no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que na porta formosa do templo estava um homem que era coxo, paralítico, tinha a perna totalmente torta, deformada desde o ventre. E Pedro está entrando ali no templo, João estava com ele, mas quem toma a iniciativa é Pedro. E ele vai dizer: olha para nós. Olha para nós. E o paralítico olha pensando que vai receber alguma esmola, e ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele disse isto, estendeu a mão, tomou aquele paralítico pela mão, e ele entrou no templo, saltando, andando e dando glórias ao Senhor, porque esse discípulo que agora, no meio dessa tempestade, está exercitando a sua fé, de alguém tímido, de alguém de pequena fé, como o próprio discípulo vai diagnosticar, agora está experimentando um crescimento na sua fé, como nunca experimentara antes. Não é só isso, se você abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, vai dizer que Deus fazia maravilhas tão extraordinárias na vida dos apóstolos, que eles colocavam as macas, as pessoas doentes, numa posição que quando Pedro passasse, vai destacar o nome de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse, e lá no versículo 16 vai dizer: e todos eram curados. Em nenhum lugar a Bíblia Sagrada diz que a sombra de Jesus tenha curado alguém. Mas em Atos capítulo 5, versículo 15, vai dizer que a sombra de Pedro projetada sobre uma pessoa enferma fazia com que essa pessoa enferma ficasse totalmente curada. O que era? O grande Pedro fazendo milagres? Não, eu não estou falando de Pedro, eu estou falando do grande operador de milagres que continua sendo o mesmo, está sentado à direita do Pai, o Senhor Jesus Cristo, que diz: eu quero fazer obras maiores, eu quero usar você agora para fazer obras maiores, maiores do que estas. A minha sombra não curou pessoas, mas a sua sombra, Pedro, vai curar pessoas. Então, vai passar e todas essas pessoas vão ficar curadas. O que é que acontece depois da tempestade, querido? Já disse, depende do antecedente, se não é um fato gerador do consequente. Se for uma consequência é outra história, mas também tem conserto para isto. O que é que acontece quando acaba? Eu não estou aqui pensando qual é a tempestade que você está passando, qual é a tempestade que o mundo está passando, qual é o problema que o Brasil está enfrentando agora.
Para aquele que não serve a Deus, para aquele que não anda no reino de Deus, para aquele que não está servindo a Jesus, é o momento de inovar, é o momento de ficar tentando. Eu tenho que entrar na internet, eu tenho que vender, eu estou falando do mercado e do comércio. As pessoas estão inovando. E muitas pessoas que nesse momento estariam falidas, não estão falidas porque estão aproveitando uma grande oportunidade de crescer no sentido comercial. Enquanto isso, nós que somos crentes, filhos de Deus, quem sabe acovardados, com medo, meu Deus, eu vou ter que usar máscara, o pastor está pregando sem máscara, eu não uso esse microfone de jeito nenhum mais, né? Por quê? Medo do coronavírus, medo de morrer, como se a morte fosse obstáculo para um cristão. Não, esse é um tempo de exercício de fé. Esse é um tempo de acreditar e de entender que, dependendo da minha atitude agora, a minha atitude de fé, eu vou exercer a minha fé, eu vou fazer deste momento uma oportunidade para o exercício de fé, ou eu vou simplesmente só me entregar ao grito. O que vou fazer? Desses homens, um se destacou, e o destaque foi esse. Se é ele me chamou para fazer isto. Se é ele, se esse é um momento, se ele está em tudo isso, então eu posso ir com ele, eu posso vencer, eu posso andar. Se ele está andando em cima da água, eu também posso andar em cima da água. Se é o Senhor, eu conheço, o Senhor me chamou para isso. O que o Senhor faz, eu faço também. Se o Senhor cura a enfermidade, eu curo também no seu nome. O Senhor me chamou para ser parceiro nesta obra. Eu acredito. É isto. E ele exercita a sua fé, anda em cima da água. E depois da tempestade, o que acontece? Depois da tempestade vai acontecer isso aqui, versículo 33. Quando se aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Posso te dar a garantia de que você que é cristão, que você que é discípulo, que você, se tinha algum problema lá no antecedente, está consertando no consequente, está consertando neste momento. Quando tudo isso acabar, quando esta tempestade, quando este vendaval acabar, seja o global, seja o atual do mundo, do Brasil, seja o individual da sua vida, porque talvez você esteja passando por uma tempestade maior do que a do coronavírus. Quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, assim como alguns do mercado estão pensando não no agora, o que eles vão fazer depois, é bom que você entenda que este é um momento de exercitar a fé e pensar como estará a minha vida espiritual depois que tudo isto passar. Com certeza absoluta, se você é discípulo de Jesus, a conclusão vai ser a mesma. Que conclusão é esta? Você vai se ajoelhar e vai adorar. Pode preparar o grito na garganta. Você que é membro da igreja, você que vai vir para o culto que vamos fazer, assim que estiver liberado pela lei, pode vir dar glórias a Deus, porque Jesus já venceu essa tempestade. Jesus já venceu esse vendaval vai passar. Pode ter certeza, vai passar. E se você é discípulo de Jesus, se você se entregou ao Senhor, se você está seguindo a ordem de Jesus, você vai adorar, você vai dar glórias a Deus, porque o milagre vai envolver você também. Você vai chegar à conclusão e falar: puxa vida, como depois que tudo passou, o Senhor trabalhou de uma forma extraordinária na minha vida. Quantos milagres o Senhor fez. Então, uma das coisas que vai acontecer vai ser ações de graças, vai ser adoração, vai ser reconhecimento de que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, que realmente Ele está vivo, de que realmente vale a pena ser discípulo de Jesus, que Jesus opera milagres nos dias atuais. Ele opera milagre no meio do vendaval, Ele opera milagre no meio da pandemia. Ele abre portas onde não tem portas, ou Ele abre o mar para você passar no meio do mar, ou se ao invés de abrir o mar não está diante dele, Ele anda em cima das águas, porque Ele é Deus, Ele está vivo. Eu digo isto a você, e isto é algo que é conclusivo para você. Se você é cristão, isso vai acontecer na sua vida. Mas tem uma coisa melhor ainda que pode acontecer depois da tempestade. Depois da tempestade, você pode estar melhor
do que quando começou, melhor do que antes da tempestade. A sua fé pode estar alicerçada, como no caso deste homem. De todos eles, nenhum guardava essa experiência. Eu andei em cima das águas. Eu andei no meio da tempestade, eu experimentei algo, eu não sei como era a mente daquele apóstolo em relação a isso, como ele se lembrava de tudo isto. E você há de se lembrar que no meio dessa tempestade, você também andou em cima das águas, você também experimentou milagres, porque ousou a crer, ao invés de ficar somente gritando, ao invés de ficar somente assustado, mas resolveu acreditar, exercer a fé, acreditar em milagres, acreditar que Jesus é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele não muda. E depois que tudo isso passar, e isto vai passar, a sua fé estará melhorada. Quem sabe se coisas sobrenaturais, miraculosas, que não aconteciam antes, venham a acontecer depois. Porque se por um lado Pedro precisava esperar a chegada do Espírito Santo, você vivia um tempo em que o Espírito Santo já veio. Quem sabe esse momento de exercício de fé seja um momento para você pregar depois que tudo isso passar, que Jesus continua o mesmo, que Jesus cura. Ah, pastor, eu estou com medo de pegar o coronavírus. Se pegar, acredite que Jesus é Deus para curar. Acredite nisso. E quem sabe, se Deus não tem, esteja pregando para alguém que está com coronavírus agora, eu desafio você a acreditar que Jesus está vivo e que é capaz de curar isto. Mais do que cloroquina, qualquer outra coisa que você quiser chamar aí, eu desafio você a acreditar no nome de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. E independente de qual for a enfermidade, Jesus continua curando, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua o mesmo, Ele não mudou. E se você é cristão, dentro de você está o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, quando ele vai citar Isaías 61, lá naquela sinagoga, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou. Ele fala o quê? Abrir os olhos do cego, a pregar o ano aceitável do Senhor. Então todos aqueles milagres que ele faz, ele diz que ele faz pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que está na sua vida, está tocando o seu coração enquanto você ouve essa pregação, para que creia que a fé agrada ao Senhor. E o oposto também é verdadeiro, a falta de fé. Quando Pedro afunda, Jesus falou: por que você duvidou? Estava tão bem, mas não o detona por isso. Leva ele de volta para o barco, são e salvo, e diz: eu estou trabalhando a sua fé. Então é tempo de trabalhar a fé, acreditar no sobrenatural. Vou orar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu não sei qual é o vendaval particular, o vendaval pessoal, a tempestade de cada ouvinte agora. Eu sei do que está acontecendo no mundo. Eu sei que vivemos um tempo de tempestade, um tempo de vendaval, um tempo de crise. Mas eu sei, Senhor, que quando esta crise começou, que quando essa tempestade começou, eu não estava fugindo da Tua presença, eu não estava fugindo do Senhor. Não. Quando tudo isso começou, eu estava na condição de discípulo e continuo na condição de discípulo. E quero crer que a maioria desses que oram comigo agora também estavam na condição de discípulo do Senhor. E se tem alguém que não estava, quem sabe esteja chorando e orando agora e dizendo: eu quero estar como discípulo, eu quero melhorar a minha fé agora, para que depois da tempestade tudo seja melhor para mim. Eu quero profetizar, Senhor, eu quero acreditar que quando tudo isto passar, este povo vai cair de joelhos diante da Tua presença, esse povo vai reconhecer que o Senhor é Deus, esse povo vai reconhecer que não há outro além de Ti. E mais, eu quero crer que algumas pessoas, assim como Pedro, que entenderam que este era o momento de exercitar a fé, que este era o momento de crer no sobrenatural, agora estão exercendo a fé, e que essa fé estará maior, e que a obra que o Senhor chamou para fazer estará amadurecida na vida deste homem, uma fé melhorada na vida desta mulher, na vida desta criança, Senhor, para que se saiba que o Senhor é o mesmo, que não há outro além de Ti, e que o Senhor acalma as tempestades, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.